Estamos de volta com o podcast À Beira-Mar, que é o podcast literalmente à beira do mar. A gente está aqui na praia de Ponta Negra, em Natal, Rio Grande do Norte, nessa paisagem incrível. E, gente, do último episódio até agora, muita coisa mudou. E olhe, agora nosso parceiro oficial é simplesmente o Outback. Gente, a gente tá chique demais, eu tô amando. Muitas novidades, o Outback está em muitas das nossas competições, das atividades e, claro, do nosso podcast. E você, aluno da CTF, que ainda não fez o CTF Card, não me tire do sério não e vai logo fazer no sistema, porque só vai adquirir os benefícios quem tem o CTF Card. E eu já vi aqui que tem um chazinho pra gente, porque antes era água de coco, mas agora é um chá do Outback. Então vamos começar trazendo aqui, que eu já quero experimentar todas as novidades. Já provei muitas das comidas e olha, tá incrível. Então já vou fazer aqui o meu gole desse chá que é uma delícia. E gente, para iniciar, hoje o episódio tá muito incrível. A gente vai falar com 4 atletas da CTF de como o exercício regular mudou a vida delas. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Aurélia, Betânia, Érica e Cadídia estão aqui para compartilhar suas histórias de vidas. Então, gente, estou muito ansiosa para saber um pouco mais da vida de vocês, de como foi que o exercício mudou a vida de vocês e como é que a CTF também está presente aí. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Então, vamos começar. Sejam bem-vindas novamente, né? Estou muito feliz por vocês estarem aqui. E eu queria começar a gente falando um pouco de como foi que vocês chegaram no momento e falaram, não, eu preciso começar a fazer atividade física de uma forma mais regular, eu preciso mudar de vida. Como foi esse start aí? Pode começar, Aurélia. Bom dia. A atividade física sempre fez parte um pouco da minha vida, assim, né? Eu sempre fiz de uma forma regular. Eu caminhava, né? Caminhei muito tempo. Aí, depois comecei a fazer Kung Fu, mas teve uma lesão lá e o ortopedista, eu lesionei o joelho, o ortopedista proibiu de fazer Kung Fu. Aí disse que eu tinha que, só podia nadar ou caminhar, nem podia correr, que era o que eu fazia, né? Fazia Kung Fu. Aí eu digo, então não vou nadar na piscina não, vou para o mar. Mesmo sem saber nadar, eu já tinha visto isso aqui, a César dando aula. E eu era encantada com essa aula no mar, né? Aí eu dizia, um dia eu vou fazer, quando eu me aposentar. Eu dizia, quando eu me aposentar eu ia fazer, né? Sim. Mas eu tinha essa vontade. Quando eu vinha caminhar na praia, via o pessoal nadando, ficava assim, morrendo de desejo. Aí quando foi um dia eu vim fazer aula experimental e fiquei, porque o mar, eu amo o mar, né? E isso aqui é fora de série. Nadar no mar, assim, essa equipe é fantástica. A gente tem uma assessoria que dá apoio a gente em tudo, né? Tanto na parte do nado, como na ajuda de quem não sabe nadar, de quem tem medo da água. E a atividade é importante, principalmente para mim, que já sou idosa, né? Sim. Aí é mais importante ainda. Hoje eu faço regularmente a natação e nos outros dias que eu não venho nadar, eu faço a musculação, porque é vida, né? Nadar é vida. Menina, tá com tudo, tá no gás mesmo, viu? É o jeito, né? Porque ficar uma idosinha, no futuro a idosinha tem que estar dependendo de uma bengala, de alguém, pelo menos para levantar, né? Então a gente tem que estar trabalhando mesmo o corpo, né? Que é importante, Perfeito. assim. E aqui, além do corpo, a gente trabalha, assim, o psicológico, né? Assim, o equilíbrio com a natureza, que é um presente de Deus. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento aqui, que é muito importante, assim. E nadar aqui é tudo. Eu vou pra musculação como quem vai pro matador, né? Mas pra cá eu venho assim, parece que eu vou para o culto. Boa. E você, Érica? Não, então, eu, super sedentária, né? Nunca fui de academia, eu era aquela, tipo, entrava um mês, pagava, aí passava 2 meses sem ir, e uma vez na semana, e assim parava. Isso foi durante anos. E o ano passado, fez 1 ano, terça-feira, né, que eu encontrei assessoria, foi acaso, né? Vim caminhar na praia, acordei um dia 5 da manhã, eu disse, eu vou caminhar hoje. E resolvi descer. E quando tava caminhando, foi até no dia de funcional, aí vi a galera fazendo, eu disse, é isso que eu quero pra mim. Tipo, academia não dava, então eu quero algo ao ar livre, e é isso que eu preciso. E aí, pedi todas as informações, tudo, marquei uma aula experimental do funcional, né? E vim. Tanto, passei muito mal na minha aula experimental, fiquei bem frustrada. Como cheguei em casa chorando, eu disse, nossa, será que não vai dar pra mim? É isso que eu tô querendo mudar pra essa qualidade de vida.
Mas, tipo, passei muito mal mesmo. Aí eu disse, não, mas eu vou tentar de novo. E assim eu fiz. Vim na quarta-feira novamente, né? Aí fiz exercício, pronto, já fiz minha matrícula e comecei, né? Sempre no meu ritmo. Eu cheguei sem saber fazer um polichinelo, né? Pra você ter noção de como eu era, sabe? Travadérrima em tudo. E aos poucos, né? Fui me desenvolvendo, né? E 3 meses depois que eu estava no funcional, César me convidou para fazer uma aula experimental de natação. E eu, com uma fobia imensa de água, com muito medo, fiquei, né? Prostelando, sem querer vir fazer, até que eu aceitei. Tanto que no dia que eu fiz a aula, eu quase quebrei a mão da professora, de tanto que eu apertei com medo. Meu Deus! Porque assim, ainda não tinha engorda, né? A maré tava super cheia, daquela que batia nas pedras. E foi um dos piores dias, assim, que eu escolhi para vir fazer aula experimental, né? Muito cheia. Então, assim, minha fobia era muito grande, porque eu quase morri afogada na minha adolescência. Então, assim, eu não queria saber de nada de água, né? E nunca tive aula de piscina, nem na infância, nem nada. Então, assim, aqui para mim é tudo novo, né? E hoje já faz 9 meses de natação. Gosto muito também, né? Tô nos dois, né? Hoje no funcional, me sinto perfeita, né? Assim, corro, faço tudo o que eu não fazia há um ano atrás, né? Então, assim, mudou muito a minha qualidade de vida em todos os sentidos. Acordar cedo, porque eu tava super sedentária, tipo, dormia 2 da manhã, acordava às 9 para ir trabalhar. Sim. Eu tava nessa vida, sabe? Sentia muitas dores no corpo, dores musculares. Vivia à base de remédio. Então, assim, eu, pela minha idade, não era pra viver assim, né? À base de dores. Cheguei a bater de frente com o médico, que eu dizia que eu tava com hernia de disco. E ele fazia os exames e não, você não tem hernia de disco. Só dizia o que eu tinha e passava fisioterapia e tal. Nada. Mas o que faltava pra mim, realmente, era fazer uma atividade física e fazer o que eu gosto, né? Que aprendi a gostar, na verdade, né? Porque até então não sabia correr, corria com a boca aberta. Não sabia fazer nada, fazia tudo errado. E hoje eu faço com gosto, de verdade, sabe? Peguei muito gosto pela atividade física. O prazer de acordar cedo, de estar aqui todos os dias, né? Pra mim não tem comparação. Meu dia rende muito mais, tanto no meu trabalho. Não sinto aquelas dores que eu sentia, não tenho mais necessidade de tomar aqueles remédios todos os dias pra passar, aliviar a minha dor, na verdade, né? Porque não passava, era uma dor que ficava constante. E graças a Deus estou 1 ano nesse ritmo, né? E só quero isso pra minha vida agora. Chamo todo mundo para vir fazer, né? Porque aqui é igual a Aurélia falou. Aqui, além de tudo, das aulas que eles dão, de toda a atenção que todos os professores dão para cada aluno, tanto na chegada, em todo o processo, né, de adaptação, em tudo. Aqui também é uma família, né? É uma família que a gente faz amigos. Fiz muitos amigos de verdade aqui, que eu já disse que eu vou levar para a vida, o resto da vida, né? Amigos de verdade. Então, assim, aqui tem essa conexão das pessoas, né, essa conexão. Então a gente vem também, se conecta com o mar, com a areia, com tudo, né? E isso realmente aos poucos se torna uma família, né? Então isso é muito bom, isso faz com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, né? Em todos os sentidos. Mas, e você falou do funcional, né? A gente fala muito da natação no mar, mas o pessoal do funcional é muito engajado aqui, né? Sim. Toda vez que eu vejo o pessoal, a galera vem em peso, vem fazer as atividades, eu acho uma energia muito legal de vocês, sempre também trazendo novidades. Alisson agora, né? Sim. Como professor também, tá trazendo muitas novidades, muitas coisas legais. O som que eu vejo, eu consigo escutar o som de vocês lá de... o som. Então, assim, é muito divertido, né, fazer funcional. Muito, muito divertido mesmo, assim, igual eu falei, a gente corre, a gente brinca, a gente sofre, mas um sofrimento bom, entendeu? É bom. Aquele sofrimento bom, tipo, a gente tá lá morrendo, esbaforido, mas é um prazer imenso, sabe, que dá depois aquela adrenalina, aquele negócio, sabe? E assim, cada um é no seu ritmo, né? Quem vai mais rápido, faz mais rápido, quem vai mais lento, também é mais lento, e é sobre isso, é igual eu falei, quando eu cheguei, não fazia um polichinelo que prestasse. Sim. Né? Hoje em dia eu faço, né? E eu sei que tenho cada vez mais aprendendo, né? Eu não sou perfeita, é claro que não, jamais. Mas é aprendendo todos os dias, em todos os sentidos. Tanto na natação também. Porque hoje já estou num bloco um pouco mais avançado do que eu entrei, obviamente. E em 9 meses tá onde eu tô, pra mim eu estou super feliz. Tá? Nossa, feliz, legal. Porque o que vale é isso, é a qualidade de vida da gente. E a tranquilidade da gente entrar assim no mar. Eu cheguei aqui, foi logo após a pandemia, né? A gente passou a pandemia sem poder fazer atividade física, não podia fazer nada, né? Aí, quando até Márcio, que é aqui também está na assessoria, veio igual comigo. E Aurélia, você viu no Instagram? Eu digo, não, eu já conheço, eu acompanho, eu já vi. Aí eu digo, vou fazer uma aula experimental. Vamos fazer, a gente veio, né? Ele também estava fazendo parte aqui. A gente veio fazer essa aula experimental e eu já vim pronta para ficar. Boa! Tá, assim, eu digo, eu vou aprender. Eu só entrava com a água até o umbigo, né? Do umbigo, que depois a mala não tem cabelo, né?
Sim. Aí eu morria de medo, eu digo, eu chegava aqui em Ponta Negra, eu vinha pra caminhar aqui, quando tava nas férias, eu vinha todo dia pra cá, caminhar, aí ficava só paquerando com o pessoal aqui, eu passava CTF, eu digo, eu venho pra cá. E ficava lá ali nas enseadas, né, só curiando, assim, entrava com água no umbigo e acabou, senão não passava disso. Aí quando eu vim fazer aula experimental, assim, mas foi tranquilo, o pessoal dá um apoio a gente psicológico para você conseguir, né? Sim. Avançar. E hoje a gente nada, vai para Dubai, né? Já que a gente não pode ir para Dubai lá, do outro lado do mundo, a gente vai Pra Dubai, que é bem mais gostoso aqui, que é assim, o contato com a natureza é tudo, né? E assim, e a segurança que a gente sente, né, de estar, né, com a equipe aqui nadando, porque a gente sabe que tem as diversidades. O mar tem dia que ele tá, que não tá amigo de ninguém, né? Querendo jogar a gente lá fora. Joga, vai sair daqui. E a gente tá lá com a equipe, os professores são assim, muito atenciosos. A gente, quando fica mais para trás, eles voltam. E aí, tá tudo bem? Sempre tendo o cuidado, né? Então a gente sente segurança em entrar. Então que a gente faz propaganda. Bora a gente fazer a natação no mar, que é tudo de bom, né? Que é vida, né? Sim, não, vocês... A atividade física é tudo de bom. E assim, e num lugar que a gente tem segurança, que a gente tem um apoio, assim, que tem uma equipe bacana, né? Os colegas são fantásticos. Então a gente vem mais animada ainda, né? Perfeito. E eu queria saber de vocês também, qual foi o resultado, que a gente já começou um pouco nessa conversa, né? Mas queria saber de uma forma mais específica, qual foi o resultado que vocês viram depois que vocês realmente começaram na CTF? O que vocês, se vocês tinham uma meta antes de entrar, se essa meta foi atingida, se vocês queriam perder peso, se era qualidade de vida, e o que foi a consequência dessa atividade regular? Eu fui para nutricionista porque eu estava com sobrepeso, né? Porque eu tinha parado na pandemia, a gente parou, né? Ficou sem fazer atividade física e tal, e é o estresse, eu trabalho na área de saúde, então é o estresse, então assim, a gente vai, já estava gordinha e fui aumentando o peso, aí fui para nutricionista logo após a pandemia, e aí foi quando eu comecei a nadar também, né? Então assim, era para poder melhorar, porque as dores que a gente sente, né, a gente diminui, entendeu? Porque, e principalmente com o tempo, né? Ela é jovem, eu já estou na boa idade, né? Na meia idade, eu digo, é boa idade. Então, assim, já estou na terceira idade, assim, e assim, a gente não sinto dores, quando levantava, doía, era, né? O professor diz, a era do condor. Então, essa era não chegou para mim, assim, porque com a atividade aqui no mar, na natação, a gente mexe com tudo, né? Não é só braço e perna, é todos os músculos. Então, assim, ajuda muito na mobilidade, assim, tem mais força, até criando mais força nas pernas, porque a gente trabalha as pernas, trabalha os braços, né? Então, assim, melhorou e me ajudou muito no processo de perder. Eu perdi 16,9 kg, né? Perdi não, eliminei, porque quem perde quer achar, né? Eu não perdi, eu eliminei, né? Então, quando você elimina, você elimina. Então, junto com a nutricionista, eu já fazia, minha alimentação sempre foi tranquila, mas ela ajustou as porções, né? E ajudou aqui a estar fazendo a atividade física, porque fiquei regularmente fazendo, então perdi 16,9 kg, assim, sem bariátrica, né? Foi só na natação e o ajuste das porções, que eu dizia que comia pouco, aí quando ela disse, olha, mulher, isso não é pouco, né? Ela ajustou as porções do que eu comia e foquei na atividade, né? Aí fiquei fazendo, só vim para musculação o ano passado, até então, né? Depois de 3 anos que eu estava aqui, com a orientação dos professores, de Paulinho, de Camila, mostrando a importância também da musculação junto com a natação, né? Para poder fortalecer, até minhas batidas de perna que eu tinha dificuldade aqui, aí ajudou, entendeu? Então, assim, hoje está mais tranquilo e aqui é bom demais. Só tenho que agradecer a Deus mesmo por esse momento aqui. Boa. Eu passei o ano passado 7 meses sem nadar, então para mim foi um acidente que eu sofri, foi um transtorno, assim. Quando eu pensava que eu podia estar nadando, aí meu marido disse, quer ir lá olhar? Eu disse, quero não, só olhar. Não vou olhar. Daí chega a dar uma dor no coração, né? Mas assim, quando que eu pude voltar, para mim foi uma alegria. Eu não tenho acompanhamento nutricional, né, ainda. Mas isso é um pouco falta de vergonha na cara mesmo, né? Vamos lá. Mas Conseguiu. Então, mas de qualquer forma eu já consegui eliminar 9 quilos, né, do tempo que eu comecei. E sim, sem dieta, né? Só melhorei um pouco a minha alimentação de acordo com o que eu acho, assim, né? Que devia ter diminuído realmente. Mas, fora isso, melhorei realmente muito minha qualidade de vida, igual eu já falei, né? Tipo, acordar, meu dia rende muito mais, eu não sinto mais aquelas dores. Durmo muito cedo, obviamente, né? Sim. Então, mas isso, é a qualidade de vida, entendeu? Acorda cedo, dorme cedo, né? E tenho minha rotina do meu trabalho.
né? Então, assim, realmente é a qualidade de vida em tudo, né? A perca de peso, perfeita. Tô trabalhando para isso ainda, que ainda preciso eliminar mais alguns quilinhos, claro, né? Mas, assim, já eliminei, né, os 9 quilos. Então, isso pra mim já é muito bom, né? E só eu fazer atividade física, só eu ter esse prazer, sentir esse prazer que eu tô sentindo, né? Não tem explicação, de verdade. Boa. Eu acho muito legal que as duas falaram sobre, tipo, passar por aqui e ver aqui na série, né? Então, a série, ela traz uma energia, como se a gente é puxada pra vir aqui, passar na frente e ver as pessoas e querer realmente visualizar as pessoas e falar, nossa, eu também queria estar nesse local, eu queria estar ali com aquelas pessoas, né? Então, eu acho muito incrível como tem uma energia, assim, aqui, né? Que puxa a gente pra fazer as atividades e realmente transforma a nossa vida. E pra gente finalizar, eu queria que vocês dessem um recado para as pessoas que ainda não fazem atividade física, que fazem alguma atividade física, mas não muito regular, e como também essas pessoas podem se tornar vocês algum dia, podem tá fazendo o exercício realmente buscando a qualidade de vida, a perca de peso e outras metas também que podem envolver ali realmente uma saúde melhor. Então, não percam tempo, porque a atividade física é saúde, é importante para tudo, né? Para a vida, para a gente ter qualidade, não só na vida mesmo, mas assim na vida profissional, que ajuda na vida profissional, na relação com as pessoas, né? E assim, quando a gente deixa de fazer, cada dia que você deixa de fazer uma atividade física, você está perdendo tempo, né? Para poder ter uma idade no futuro como a minha, ou chegar mais idoso ainda, com qualidade no andar, segurança no andar, em tudo. Porque assim, sem a atividade física, eu acho que a gente não consegue ter uma velhice, mas a gente tem que pensar no futuro, né? Então, a gente pensa no futuro quando guarda dinheiro para se aposentar, quando guarda dinheiro para viajar, faz um planejamento. Então, a gente tem que... Isso aqui é uma economia que a gente está fazendo, é uma poupança que a gente está fazendo para o futuro, né? Para quando a gente chegar com a idade mais avançada. Hoje eu estou com 64, mas quando eu estiver com 80, com 90, com 100, né? Então, a gente ter a desenvoltura, né? Não ficar dependente das pessoas e ter a qualidade de vida que é importante para tudo. Então, assim, atividade física é tudo. E nadar, minha gente, olha, vocês não têm noção. Estão perdendo tempo, viu? Cuide que o mar está aqui esperando, a assessoria está aqui de braço aberto para receber quem puder vir, né? E vem embora, porque o mar é uma delícia. Boa. Então, também vou só complementar, né, o que a Aurélia falou. Realmente, quem não vem tá só perdendo tempo, né? Igual a mim. Eu moro 2 anos aqui bem pertinho e nunca descia pra cá, pra praia. Então, no belo dia desci, tive aquele estalo e aqui já faz 1 ano, graças a Deus estou aqui. Então é isso, venham. E aqui é super acolhido, né? Ninguém força ninguém a nada. Cada professor tem seu lugarzinho, cada aluno chega, o professor avalia, vê o condicionamento físico, né, do aluno, e assim vai indo. Na natação, cada um vai subindo de bloco aos pouquinhos, né? Aos poucos você vai perdendo sua fobia, o que você tiver de medo. Na água você vai indo e aos poucos vai subindo, até você chegar onde você quer, né? E do funcional também, né? Atividade física. O professor jamais vai dizer, faz 50 polichinela assim que você chega, jamais, não. Entendeu? Não tenham medo. Se tem medo tem medo de vir, com medo, eu vou passar vergonha, não é isso, porque tirem por mim. Eu me fiquei muito frustrada mais comigo mesma, porque eu achei que eu não ia conseguir, mas estou aqui há 1 ano firme e forte, né? E cada vez mais evoluindo, né? Porque toda aula é uma evolução, né? Toda aula é um aprendizado, é uma coisa nova que você faz. Então, venham pra cá, vão ser super bem acolhidos, com certeza. E só para encerrar a minha fala aqui, eu ficava vendo o pessoal do Rio de Janeiro, que aproveita bastante a orla, né? Assim, o pessoal é o dia todo lá, manhã, tarde, noite, madrugada, tem gente fazendo alguma coisa na orla. Eu dizia, poxa vida, a gente tem uma orla tão bonita, mas quando eu conheci aqui a assessoria, eu digo, eu tenho que fazer parte disso, porque a gente tem que aproveitar a nossa aula, não deixar para os turistas, né? A gente que tem que aproveitar da melhor forma. Então, fazer atividade física aqui, caminhar, nadar, fazer o funcional. Então, assim, é uma forma da gente aproveitar o presente que Deus nos dá. Esse aqui é um presente de Deus, né? Que Ele deu pra gente aqui, com uma praia bela, né? Então a gente vai aproveitar isso aí, não só para vir tomar banho, mas para fazer atividade física também. Então vamos lá, minha gente, não perca tempo. Então, mais uma coisinha, eu sei o quão desafiador é acordar cedo, né? Porque nossos horários aqui são bem cedo, 5h30 da manhã.
No começo não é fácil, mas ao pouco você se acostuma e você vai a cada dia aos pouquinhos, e você vai achar natural, né? Comigo é assim, pronto, dia de domingo, dá 4 horas da manhã, tô com os olhos desse tamanho, tá? Aí eu vou fazer o quê? Vou correr, procuro alguma coisa pra fazer da vida até no domingo, porque é prazeroso, entendeu? É muito prazeroso. Então, assim, não deixe também que isso te desmotive, né? O horário, por ser muito cedo. No começo é difícil, não vai ser fácil, mas aos pouquinhos você se acostuma e vai sentir muito prazer, porque ver o sol nascendo é muito gratificante. É uma benção. Ai, gente, lindo demais. E obrigada por compartilharem a história de vocês. Muito feliz também por entender e saber mais da história de vocês. Então, sejam bem-vindas aqui. O espaço também vai estar aberto para vocês voltarem outras vezes. E muito, muito obrigada pela participação. Obrigada. E meninas, para iniciar, eu queria saber de vocês como foi que vocês decidiram que vocês queriam começar o exercício físico. Tipo assim, agora nesse ponto, chegou ao ponto que eu preciso começar as atividades físicas de forma mais regular. Então me explica aí, começando com a Betânia. Por mim, pronto. Eu sempre tive vontade de aprender a nadar. Eu achava que não era mais possível na minha idade. Eu queria muito, eu via as pessoas no mar, eu via as pessoas na piscina, minha filha, minha família, em todas as reuniões de família, eu não conseguia entrar no mar, não conseguia entrar na piscina, porque eu tinha uma fobia muito grande, eu tinha medo, um pavor da água. E eu fui convidada para vir para uma aula experimental. E eu disse, tá certo, mas eu vou ficar só olhando. E quando eu cheguei aqui, o mar estava muito cheio e eu não tive coragem de entrar. Não, vem, água é só até a cintura. E eu entrei e foi uma aula maravilhosa. Foi assim uma sensação incrível que eu senti quando eu saí daqui, mas eu ainda não acreditava que era possível, né, aprender a nadar. E nessa aula experimental eu passei o dia muito feliz, eu passei o dia... meu Deus, como foi gostosa a sensação de estar no mar, né, de ter entrado. E eu entrei com água na cintura, com segurança. E eu disse, eu fiquei ansiosa para a próxima aula, né? Disse, vamos ver o que é que vai dar. E vim para a segunda aula. E assim, eu saí do zero, não sabia nada de flutuação, eu não conseguia entender como é que um corpo flutuava ali. E se eu pensava que era assim, como será isso? Parecia uma mágica. Como é que a pessoa consegue flutuar sem afundar? Nadar sem estar segurando em prancha, sem estar... Eu não sabia, eu só achava bonito. E eu queria muito aquilo, mas aquilo na minha cabeça não era para mim. Não era para mim. Mas com o passar das aulas, teve uma aula que eu tive que soltar a pranchinha. Eu disse, eu vou segurar em quê? E foram assim, aula após aula, e eu fui conseguindo. Não sou uma nadadora 100%, mas eu superei o meu medo, superei a minha fobia. E isso me deixa assim, muito feliz, porque para mim era uma coisa impossível. Nossa, muito bom, muito bom. E você, Camitia? Bom, para mim, inicialmente, como você perguntou, da nossa relação, né, com a atividade física, eu sempre tive uma relação com a atividade física desde muito cedo. Desde a minha infância eu já tinha esse desejo, já tinha essa vontade de me movimentar. Então, desde criança eu já buscava esse movimento. E quando eu cresci, eu vi que realmente era algo que me fazia muito bem. Tanto que eu entrei na faculdade, fiz educação física. E sempre que eu vinha caminhar aqui na orla de Ponta Negra, eu via, né, o pessoal da CTF, da assessoria. E sempre eu achei muito incrível, muito bonito. Mas eu achava de fato que para mim seria impossível. Até que um dia eu vinha caminhando, olhei e eu disse... eu vou aprender a nadar. E foi aí que eu tomei essa decisão, procurei a CTF, vim para a minha primeira aula. E foi assim, a primeira aula já foi incrível. Eu disse, é isso daqui que eu quero mesmo. E eu preciso confessar para vocês, eu nunca fui uma pessoa confiante. E a natação, para mim, ela virou uma chave assim na minha cabeça, que depois que eu aprendi a nadar de fato... eu percebi que tudo é possível. Se eu aprendi a nadar, literalmente, para mim, tudo é possível. Desde que eu acredite, desde que eu
queira de verdade aquilo. Hoje eu tenho essa crença que foi desenvolvida através da natação. Não. E isso a gente leva para a vida, né? Porque eu não acordava tão cedo. Aí as pessoas perguntam, como é que você acorda 4h30 da manhã para ir nadar nesse tempo de chuva? Mas a gente adquire esse novo hábito, é gostoso, o dia rende. E se eu consigo levantar da cama 5h, 4h30 da manhã, para entrar na água 5h30, que é uma coisa que para mim era difícil, aí o resto das coisas que vem no decorrer do dia ficam fáceis, né? Uhum. Se você começa já conseguindo acordar de 4h30, estando aqui de 5h30, o resto do dia é fichinha, né? Porque realmente, no início é realmente bem complicado, né? Acordar muito cedo, mas a gente vai se acostumando e vai ficando cada vez mais fácil. Eu costumo dizer sempre que, assim, é tão prazeroso estar aqui na CTF, porque não é só, assim, o mar em si, que já é maravilhoso, mas é todo o conjunto, né? Todos esses elementos aqui da natureza, a conexão com as pessoas, a energia que os professores passam pra gente. E é tão prazeroso que, pra ser sincera, quando é no dia da aula, eu fico tão ansiosa que eu acordo antes do alarme. Então, assim, eu já fico ali, eu que desperto o alarme de tão incrível que é estar aqui. É o mar, é o sol, é o céu, é o sal, é a energia, são os alunos, são os professores, porque isso aqui é uma família, né? Como se fosse uma família, então a gente se sente muito bem aqui e pode prestar atenção nos vídeos, nas fotos, todo mundo sai do mar com um sorriso aqui, porque faz muito bem, é muito gostoso estar aqui. Nossa, realmente muito legal. E como foi, assim, a gente já começou um pouquinho a falar dessas mudanças, né, que vocês tiveram. Eu queria saber especificamente, depois que vocês entraram na CTF, o que mudou? O que realmente, se vocês entraram com alguma meta e se essa meta foi atendida ou se ainda está no processo, e como foi que realmente, depois de entrar na CTF, se teve alguma diferença na qualidade de vida de vocês, se vocês tinham uma meta chegando, não, eu queria perder peso, eu queria fazer atividade regular e agora na CTF eu estou conseguindo fazer isso. O que é que mudou aí, essa logística? Bom, eu entrei sem meta alguma. A minha meta era aprender a nadar. Que pra mim, na verdade, eu nunca pensei que fosse impossível nadar. Tinha um sabotador na minha mente que falava que eu não conseguiria, mas que não era impossível. Sim. E pra mim, a meta era essa, aprender a nadar. E eu aprendi muito rápido, foi mais rápido do que eu esperava. Mas hoje eu tenho uma meta. Hoje minha meta é aprender a nadar de uma forma que eu não precise do flutuador, que eu consiga me ver em uma situação de risco e conseguir ter essa confiança, né? E também ajudar alguma pessoa que precise em algum momento. Então a minha meta é essa, ter esse aprendizado assim de superação mesmo. E ao contrário da colega que achava que era possível, né? Quero aprender. Para mim era impossível. Então era possível. Como é que eu, na cidade, se eu entro na água e eu afundo? Para mim era impossível, totalmente impossível aprender a nadar. Eu disse, não é para mim isso, mas eu vou. Então quando eu entrei aqui, eu disse, eu vou experimentar. Eu vim justamente para uma aula experimental, que valeu muito a pena. E assim, quem tiver com vontade de conhecer o CTF, venha, se dê essa oportunidade de vir pelo menos para uma aula. Se não gostar, não volto nunca mais. Mas venha só experimentar, porque só para dizer fui, não gostei, eu fui, quero ficar. Porque é uma sensação gostosa. Eu que achava que era impossível, eu consegui. Eu ainda estou no processo, eu ainda não sou aquela nadadora. Às vezes ainda vem assim, querer me dar um medinho, mas eu encaro e eu já consigo flutuar, eu já consigo nadar. Eu já fui até Dubai várias vezes, eu já não tenho aquele pavor. Dubai é uma plataforma que tem uma certa distância aqui da praia, e eu consegui ir sem medo e é isso. E eu fiquei muito mais confiante, não só na água, mas nas atitudes do dia a dia. Assim, se eu conseguir isso, eu consigo muitas outras coisas. É só a gente querer, né? E fazer por onde a gente consegue, sim. Venham para uma aula experimental.
Boa, inclusive aula experimental gratuita, viu, gente? Então, não tem desculpa, vai ter que vir. E pra gente finalizar, gente, eu queria que vocês dessem um recado para as pessoas que estão assistindo. Como é que elas podem, digamos assim, chegar ao ponto que vocês estão hoje? Então, fazer atividade regular, estar realmente mudando a sua vida por conta dos exercícios. Então, qual é a dica também que você pode dar ao pessoal que está aqui assistindo, que talvez esteja ainda numa fase sedentária, que ainda não tem uma boa qualidade de vida? O que é que vocês podem estar aí falando com o pessoal? Bom, quem estiver sedentário ou quem tiver curiosidade de vir, manda uma mensagem no privado para alguém da assessoria, né? Se quiser falar, vocês vão ser muito bem acolhidos, porque aqui todos os alunos, todos os professores acolhem muito bem e é uma mudança de vida, é uma mudança de hábitos, só traz benefícios para a nossa saúde, só traz benefícios, porque você rende muito mais, você vai estar num ambiente seguro, você vai estar num ambiente onde todos se ajudam. Aqui não tem, essa assessoria é muito boa porque aqui não tem feriado, aqui tem ferinado, porque todos os alunos têm vontade de vir comigo, feriado, eles querem estar juntos, eles querem participar, porque é uma energia gostosa, é um ambiente muito bom. E venha, se der essa oportunidade, experimente, marque uma aula. Eita, ela é muito comercial, viu? Vou contratar você aqui para fazer uns vídeos da gente. Porque é tão bom, e você se sente tão bem que você quer que todo mundo que você gosta participe. Boa. É verdade. O que eu posso falar assim para as pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade física é parar um pouco para refletir e entender que o nosso corpo é o nosso lar. Nosso corpo, ele precisa de cuidado, ele precisa de energia. Sim. Né? E é onde nós podemos encontrar isso, essa energia no movimento, na natureza. Então, assim, tem outras atividades como musculação, entre outras, mas a natação em si, ela é maravilhosa porque ela une esse movimento à natureza, a essa conexão. Então, consequentemente, você traz para você essa positividade, essa energia que é a espiritualidade. Que é quando você sente essa conexão com o universo, com todos os elementos da natureza, e você se sente bem com você mesma. Porque você está cuidando do seu lar, que é o nosso corpo. Então, assim, procure alguma atividade física, procure a CTF. Tenho certeza que se você vier a uma aula, a gente só precisa que você venha a uma aula. Você não vai se arrepender. Inclusive, eu tenho muito, assim, orgulho por poder influenciar a vida de outras pessoas, porque eu cheguei, né, a influenciar outras pessoas a vir para a natação. Inclusive, a minha professora do jiu-jitsu, ela, através de mim, eu cheguei lá tão feliz, mas tão energizada. Depois da aula, eu fui direto para a aula do jiu-jitsu. E eu cheguei lá tão energizada que ela ficou encantada, assim, e disse, não, eu preciso ir lá conhecer. E ela veio uma aula e ela não foi embora mais. E hoje ela já está nadando, já foi até Dubai. E eu sou tão feliz e grata por ter essa oportunidade de estar influenciando a vida de outras pessoas positivamente. E ela me relatou que estava em um estado depressivo. E olha só, a natação, literalmente, ela tem esse poder de trazer essa positividade. Então, assim, venham, participem, venham fazer uma aula experimental. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E as pessoas, eu conheço muitos colegas que entram aqui com depressão, com ansiedade, principalmente depois da pandemia. Muita gente com ansiedade, até com mal de Parkinson, já teve uma aluna. E aqui é para todo mundo, aqui é muito democrático. Pode vir criança, pode vir adulto, pode vir jovem, pode vir idosos. É para todo mundo a atividade. E se você não quiser fazer a natação, venha pelo menos conhecer o funcional, o pedal, a corrida.
Tem muitas opções, né? Tem muitas opções. Ou então, simplesmente venham só assistir e participar, né? Vi como só para assistir e depois resolve se vai ficar. Boa, gostei. Gente, vocês duas estão contratadíssimas aqui para fazer vários comerciais da CTF que eu gostei bastante. É porque é muito bom, é realmente muito bom. Tá ganhando alguma coisa? Só essa positividade, essa energia maravilhosa. Estamos ganhando muito, na verdade, né? Muito, muito. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço, tem valor, tem muito valor. Muito legal. E, gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente que A agradece. gente tá aqui, agora o pessoal já tá voltando do nado, então já estamos vendo muita gente aqui ao nosso redor, só esperando também a gente acabar pra gente poder comer, né? Já todo mundo tá muito de fome. Aniversariante do mês, né? Então eu vou participar. Gente, todo último sábado, né? É super ansioso. A gente estava aqui Sim. sempre querendo chegar aqui bem logo, que é pra gente poder comer e fazer, porque eu ainda não tomei café da manhã, então meu café da manhã vai ser muito Maravilhoso. vai ser ótimo. E você que está nos acompanhando, não esquece de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e acompanhe a gente porque a gente tem muita novidade para trazer para vocês. Inclusive hoje um pessoal está saindo aqui, uma equipe grande, para ir para uma competição de triatlon lá em João Pessoa. Então tá todo mundo muito animado para essa competição. Realmente a CTF é para todo mundo, é para quem está começando, mas também é para quem quer alta performance, é para quem quer competir, é para quem quer resultado. Então, acompanhe a gente em todos os momentos que eu tenho certeza que você vai amar. E até o próximo episódio.